A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos e para libertar os cativos. Por isso, antes de orar com você, eu queria compartilhar uma palavra poderosa. Deus escolhe os fracos para envergonhar os fortes. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 e 27. Irmão, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muito sábios, segundo a carne, nem muito poderosos, nem muito de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus está interessado no seu sucesso. Ainda que você não seja o mais rápido, o mais forte, o mais sábio, o mais entendido e o mais hábil na esfera natural, Deus ainda pode abençoá-lo como bom êxito quando você depende da sua graça. Você pode se erguer acima do sistema da mediocridade através do seu favor imerecido e inconquistável. O sistema do mundo só recompensa os fortes, enquanto aqueles que são fracos são negligenciados, em alguns casos até desprezados. Mas em Jesus há esperança para eles. Nas mãos cheias da graça de Deus, as coisas loucas e fracas se tornam ainda mais sábias e mais fortes que as coisas sábias e fortes desse mundo. A maneira de Deus é completamente oposta à maneira do mundo. De acordo com 1 Coríntios capítulo 1, verso 26, não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muito poderosos, nem muito de nobre nascimento. Não é fascinante descobrir que, enquanto o mundo olha favoravelmente para os sábios, poderosos e nobres, Deus não faz o mesmo? Veja o versículo seguinte, o que Deus escolhe no lugar deles. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Isso não é impressionante? Deus escolheu as coisas mais loucas e fracas para serem merecedoras de suas bênçãos abundantes. Mas o versículo ainda não diz que as coisas loucas e fracas permanecerão loucas e fracas. Em vez disso, pelo favor imerecido de Deus, elas envergonharão as coisas supostamente sábias e fortes desse mundo. Nas mãos cheias de graça de Deus, as coisas loucas e fracas se tornam ainda mais sábias e mais fortes que as coisas sábias e fortes do mundo. Sabe, filho, tem um testemunho de um pastor na sua vida pessoal, no colegial. Ele era gago. Ele observava as crianças falando e lendo em voz alta, sem esforço, enquanto ele tinha sérios problemas para fazer com que as palavras saíssem da sua boca. Ele se lembra de um professor que sempre entrava na sala e fazia ficar de pé e ler em voz alta na aula. Ele fazia isso simplesmente pelo prazer de ver ele gaguejar e vacilar, sabendo muito bem o que aconteceria. E sem dúvida alguma, enquanto ele tentava pronunciar a primeira palavra, ó, seus colegas, principalmente as meninas, riam, o professor ria, as pessoas riam, orelhas queimavam e ficavam vermelhas. Isso acontecia todas as vezes que ele pedia esse aluno para ler na aula. Sinceramente, se você me dissesse naquela época que hoje ele estaria pregando para milhares de pessoas toda semana, ele teria corrido em busca de proteção debaixo da mesa e dito: para trás de mim, Satanás. Se havia uma área na vida de qualquer pessoa que conhecia ele naquela época e sabia que ele fracassaria, seria em falar em público. Mas Deus olhou para baixo e disse: vou fazer desse garoto um pregador.
Um dia, quando ele estava cansado de ser infeliz, ele disse ao Senhor: Senhor, eu não tenho muito para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Ele se lembra como uma voz que era mais envergonhava, então o Senhor disse: o Senhor, eu te dou a minha voz. Quando ele disse isso, ele ficou com pena dele para receber alguém como ele, com tantas fraquezas. Para encurtar a história, depois que ele entregou todas as suas fraquezas ao Senhor, algo sobrenatural aconteceu. Ele parou-se de importar com a sua gagueira e ela desapareceu sobrenaturalmente. Naquela área da sua fraqueza, Deus propiciou a sua força. Há cerca de 2 anos, uma das professoras do tempo integral do colégio veio à igreja e sentou-se em um dos cultos no qual ele estava pregando. Depois dos cultos, ela escreveu um bilhete que dizia: vejo um milagre, isso só pode ser Deus, porque Deus escolhe as coisas loucas e fracas para confundir as sábias e fortes desse mundo. A resposta é simples: a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 29, Deus escolheu as coisas que são fracas na esfera natural, para ninguém possa se gabar da sua própria capacidade. Toda glória é atribuída ao Senhor. Eu creio que o motivo pelo qual Deus escolhe alguém assim como ele para pregar o Evangelho é para os outros, principalmente os que me conheceram antes. Olhem e digam: isso só pode ser Deus, e assim ele receba a glória. Agora, vendo quando Deus usou a sua voz, a sua principal fraqueza, para fazer transformação na vida e milagre, não apenas na vida das pessoas de Singapura, mas também de todo o mundo através dos programas de televisão, ele se sente agradecido, pois ele sabe como era antes de Deus tocar nele. Meu amado irmão, minha amada irmã, são justamente aqueles que são orgulhosos e dependem da força humana que Deus não pode usar. Então, quando você olhar para si mesmo, percebe somente fraquezas, dependa do favor imerecido de Deus e saiba que Deus pode usá-lo e assim Ele o fará. Vamos orar? Pai, Tu sabes de todas as minhas fraquezas. No entanto, Tu estás disposto a me usar para o Teu propósito e para a Tua glória. Portanto, eu Te dou as minhas fraquezas e me apoio inteiramente no Teu favor imerecido. Nas Tuas mãos, essas fraquezas se tornarão força. Obrigado pelo Teu favor imerecido, pois Ele fará com que eu me erga acima do sistema da mediocridade do mundo e tenha sucesso, além das minhas habilidades naturais, da minha experiência e da minha qualificação. Pai, eu oro abençoando cada um dos irmãos desse canal, que eles possam ter prosperidade, que eles sejam favorecidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você que foi abençoado com essa mensagem, por favor, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais e mais pessoas conheçam a graça de Deus. Se você foi muito abençoado, é um empresário, é um profissional liberal, é alguém que tem condições e quer ser um financiador do Evangelho através do nosso ministério, aí tem um número do Pix, pelo qual você pode fazer uma oferta de qualquer valor e saber que tudo aquilo que você planta, você vai colher. Deus disse na sua palavra: eu abençoarei os que te abençoarem. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Amém?